Boa noite. Já desligou? Aqui, pronto. Quarta-feira. Aqui é um estágio prévio, porque o que nos espera está na outra sala, né? É uma palestra pública, como as outras que tem na casa, mas tem aspecto especial, acho que é o que diferencia cada um dos públicos aqui a cada dia. O elemento básico que ele traz é estar aqui. Essa imagem é a imagem de uma pessoa em oração. E o tema de hoje são imperfeições. Nós estamos continuamente a orar, pedindo alguma coisa, agradecendo alguma coisa, muito mais pedindo do que agradecendo, né? A gente normalmente só lembra da oração quando a gente está precisando de alguma coisa. Raramente para agradecer. E seria importante agradecer, porque modificaria o dia. No que é que isso modificaria? Se pela manhã agradecêssemos a Deus a graça de mais um dia. Então, é uma coisa bem simples, mas nós esquecemos de agradecer. E ele diz, não, mas um dia vem um dia após o outro, até um dia que a gente tem um diagnóstico de uma doença incurável. Aí a gente chora por cada dia a mais que nós não podemos ter. Quando um filho nosso tem uma doença incurável, a gente chora por cada dia a mais que ele não possa estar desperto junto conosco. Quando nossos pais, pela idade, estão adoecidos e o médico dá aquela notícia trágica, não temos mais meios de auxiliá-lo. A doença está caminhando para o final de sua vida física. E mais uma vez esse mesmo sentimento. Então, por que eu estou falando isso? Porque a vida ela é extremamente rica se nós soubermos valorizar as suas coisas básicas. Quando nós não sabemos valorizar as suas coisas básicas, elas se perdem, todas as demais. Porque de que adianta qualquer coisa a mais que você tenha, a qual você não pode levar quando desse corpo se despedir, se você não tiver mais um dia? Porque aqueles valores que vão com o espírito, esses não dependem de mais um dia, porque não vieram nos dias em que você se reconhece como ser vivo, já vinham de suas histórias e algo a ele se acrescentou. Esses valores continuam prosseguindo com seu espírito. Então, do que é que a gente está falando? É só olhar. O que é que você descreve como sua vida hoje? Sua vida, as pessoas, os filhos, os pais, seu trabalho, o que você faz, essa é a sua vida. Então, esses elementos você não leva com você. Se ele não leva com você, o prazer de vivê-lo mais um dia é uma graça ou não é uma graça? Então, se conseguimos agradecer por mais um dia, aí vamos começar agora a mudar a nossa ótica. Porque agradecer por mais um dia precisa seguir-se ao valorizar aquele dia. Aquele dia a mais. Então você agradeceu por ter vivido mais um dia ontem e por hoje estar de pé por mais um dia. Se nós fazemos assim, as coisas têm uma tonalidade diferente. Nós somos guiados por instintos, somos guiados por paradigmas, num termo mais simples, modelos. Então a gente se enquadra naquilo e vai caminhando. Mesmo quando a gente diz assim, não, eu sou revolucionário. Todos nós, enquanto adolescentes, somos revolucionários.
para com a forma de viver de nossos pais, questionando valores, coisas que deveriam ser diferentes. Casamos, temos nossos filhos e aí nós repetindo as mesmas coisas, com algum nível, às vezes, de diferença. Porque é fácil criticar na posição do filho. Quando você assume a posição do pai, você começa a entender que coisas que ele lhe cobravam eram necessárias. Então, essa mudança contínua nossa de papel nos leva a precisar ter uma visão, que eu acho uma visão fantástica. Lá para os meus 25, 30 anos, eu tinha um desejo, que era trabalhar com drogadictos. Pessoas que têm um nível de dependência à droga e por isso não conseguem se ver livre dela. E aí eu encontrei uma menina interessante, ela era paciente lá no Hospital Roberto Santos, e isso, deixa eu ver, 86, 92, 91 mais ou menos. Era meu último ano de formação em medicina. E aí dizia ela, eu vejo as pessoas nesse nível de dependência, nessas coisas que não conseguem se libertar. E eu gostaria de trabalhar com isso. Eu gostaria de então, eu imaginava, talvez sentir o efeito que aquilo traz e a partir daí compreender o que se passa. E naquela época, olha, estou falando de 91, né? 86, 91, temos aí o quê? 10, 21 anos aí, 20 anos atrás. Ela já tinha provado de tudo. LSD, ópio, até o que não transitava por aqui. Ela tinha conhecido de fora e estava dentro desse pé. E ela ficava na enfermaria de AIDS. Aí ela me disse uma coisa brilhante. Disse o seguinte assim, que a gente era estudante, mas ela me chamava de doutor, né? Doutor, não faça isso não, porque o senhor não sabe qual dessas drogas é a sua. E se o senhor provar a sua droga, não, ela vai lhe dominar, ela vai lhe ter. O senhor não vai conseguir largar e sair. E aí eu ouvi aquilo e passou, porque depois eu terminei fazendo uma outra especialidade, isso ficou como segunda intenção. Mas na época tinha um aspecto importante também, lidar com alguém que é drogadicto. Antes a ideia era de fazer com que curasse. A cura era de deixar de usar e de ser dependente. Aí isso evolui para um termo chamado redução de risco. A ideia não era mais fazer com que ele dissesse, eu não estou mais nessa. A ideia era conquistar pelo menos o espaço dele cuidar de si mesmo a ponto de reduzir os riscos aos quais ele se expunha. Então, era ao homossexual usar a sua camisinha por causa do risco da AIDS, aos não homossexuais também. Mas naquela época, com a recrudescência da AIDS, todos usarem, e a visão do homossexual ter uma vida mais sexual mais intensa, ou entre aspas, talvez mais promíscua, que não é uma definição exata, não. Mas aquela ideia, que era grupo de risco, que hoje não existe. Grupo de risco somos todos nós. Tem relação sexual, é grupo de risco, não existe mais grupo, somos todos. E aí tinha esse aspecto de redução de risco. Evitável em 100%? Não, porque tem outras formas de contágio, outras coisas. E no campo das drogas, porque eu falei da questão sexual para ver que é uma coisa mais simples. E no campo das drogas, vai usar a droga injetável, pelo menos use uma seringa só sua, não compartilhe a seringa com os outros. E aí você começa a ver, mas o que é isso? Mas sabe o que é? Os núcleos de tratamento de pessoas que são drogadictos, eles precisam se declarar que, uma vez dependente, sempre dependente. Se ele festeja cada dia que ele não entra em contato com a droga. Cada dia que ele supera. Então, cada dia ganha esse tom e esse valor especial. Porque não é projetar para que eu nunca mais entrarei em contato, mas que a cada dia eu resistirei e não irei ceder. Então, é um compromisso de cada dia. E cada dia que passa, há algo que se festeja. E, Fernando, por que é que você está falando esse diacho conosco, já que não somos drogadictos? Se entendermos droga como aquilo que tem um efeito lesivo
sobre nós, aí talvez nós possamos nos enquadrar, entre aspas, em drogadictos. Somos viciados em algumas coisas, somos dependentes de determinados comportamentos e nem sequer nos percebemos. E sem se perceber, o que é que a gente faz? Da mesma maneira que ele não, enquanto ele não assume esse efeito de galgar aquilo a cada dia, ele não consegue fazer nada, porque começa aí, para. Então se programa para cada dia. É dessa forma que alguns conseguem parar de usar a droga, mas entendem que são dependentes. Não são meros usuários, são dependentes. E por ser dependente, a necessidade de estar sempre atento. Aí tem essa imagem aí de alguém em oração. É porque eu acho que como é que nós nos comunicamos com o sagrado? Eu acho que para a comunicação com o sagrado, ser aquela comunicação verdadeira, antes de mais nada, ela precisa que a gente identifique quem está falando com o sagrado através de nós. Quando eu pergunto quem, não estou falando de nenhum encosto. Porque quem não é médium, só vai falar ele mesmo. Eu estou falando quem é mais ou menos o seguinte. Quando você tinha uns 5, 6 anos, se você se lembra, você era uma pessoa. Quando você tinha uns 14, outra. Quando você casou com a primeira mulher, era uma pessoa. Quando separou, foi tudo para cada canto. Hoje, outra pessoa. Ou seja, aos valores que se agregam, alguns aspectos vão modificando você. E quando você olha para trás, por que eu estou dizendo outra pessoa? Você imagina aquele que estava lá atrás e você diz, se soubesse o que eu sei hoje, eu não faria. Então veja, a vida é essa possibilidade de aprendizado contínuo. Agora, quando você olha para trás e diz, se eu soubesse, eu não faria. Aquela forma que eu agi não foi mais adequada por isso ou por aquilo. O que é que você está fazendo? Você está reconhecendo elementos seus, olhando para o que passou. Será que só podemos reconhecer os nossos elementos olhando o que passou? Ou seja, precisamos tropeçar, cair, quebrar a perna, se machucar para depois entender que o caminho não era aquele? É a mesma história do moço da cidade, a cavalo, chega no meio da caatinga e aí, daquela massa fechada, e aí ele encontra um velhinho. E aí pergunta quantas horas eram daquele lugar até a cidade próxima. O velhinho diz para ele, se você for andando, em torno de uns 40 minutos. Se você for correndo, uma semana. Ele olha para o velho, dá aquela risada e diz, velho, doido. E aí faz o quê? Espora no cavalo e pelo caminho. Lá na frente, não conhecia o caminho, tropeça, o cavalo cai, quebra a pata e ele a perna também. 7 dias depois, vem um velho com a mula, pelo mesmo caminho. E encontra ele ali. Ô meu filho, você está aí ainda? Põe a ele, bota na mula e leva até a outra cidade. O velho estava certo, não estava maluco em nada não. É que quanto mais você corre, você deixa de observar, de olhar o caminho por onde você está andando. Aquilo que você está fazendo. Então, enquanto nós vivermos nessa correria, vai ser tudo desse jeito. E se a gente corre, a gente não consegue fazer silêncio dentro da gente. E sem silêncio dentro da gente, a gente não consegue escutar a Deus. A gente não consegue escutar o sagrado. Porque a zoada, a agonia do lado de fora não permite. Para a gente entender mais ou menos isso, às vezes, é aquela mãe que briga continuamente com o filho. De uma hora para outra ele é atropelado ou assassinado. Quando ela olha para trás, ela diz, por que eu não o escutei? Por que eu não falei? Por que eu não fiz? Uma cobrança do que não fez. Porque só lembra lá atrás. Estou sendo mais falando de um filho perdido, porque eu acho o pai enterrar um filho uma coisa extremamente dolorosa. Né? Romper aquilo que seria o comum do inverso. Então, esse contato com o sagrado se faz quando você cria esse silêncio interior. E, lógico, quando nós vamos olhar a ideia de que Deus, que nos criou. O título da aula de hoje são imperfeições.
Mas veja só, Deus é muito mau. Ele não podia ter criado a gente diferente? Para que criou esses abacaxi de caroço que alguns de nós somos? Podia ter criado diferente. Agora veja só. Por exemplo, ele podia ter programado a gente para fazer tudo certinho. Como nós programamos uma máquina, um robô? Qual é o problema? Quando você programa uma máquina, um robô, para seguir um roteiro específico, sempre vai ser a mesma coisa. Sempre vai ser a mesma coisa. O mesmo caminho, o mesmo lugar, o mesmo resultado. O mesmo caminho, o mesmo lugar, o mesmo resultado. Aí você diz, não, mas tem coisas boas que vão ser sempre boas. Perfeito. Quem gosta de camarão, se ficar comendo camarão o resto da vida? Quem gosta de um bom filé, se ficar comendo filé o resto da vida? Ou seja, o que é que a gente percebe? Por que é ruim o resto da vida? Porque nós vamos nos transformando à medida que vamos vivendo. E os nossos olhos vão enxergando possibilidades outras. Por isso não dá para ser o mesmo. Aquele mesmo tem que ir se aprimorando. E como é que as coisas se aprimoram? Dentro do erro e acerto. Errar é humano. Errar é humano. É através do erro que a gente acerta. Ou seja, nosso amigo Mikhail Baryshnikov, trazendo para uns 20 anos atrás, menino, querendo dançar balé, aquele olhar discriminativo tão grande, homem querendo dançar balé vai dar para quê? Então, porrada no menino, porque não pode. Então, Mikhail Baryshnikov Tupiniquim ficou frustrado e não virou bailarino. E aí temos o bailarino exímio. Tem alguma coisa de ruim? Orientação sexual, agora se chama orientação. Já se chamou opção. Ou seja, algo que vem de dentro, que mobiliza você, era olhado pelo outro de maneira discriminativa, como se você tivesse controle sobre aquilo. Aceitar ou não aceitar. Querer ou não querer. Como você diz, se veste essa camisa ou se não veste essa camisa. Quando a gente olha isso, nosso amigo Einstein, inicialmente visto como alguém que seria imprestável. Depois ele se supera. Imprestável aos olhos de quem via. Vamos olhar a história da academia lá para trás. A mesma coisa, o nosso amigo Friedrich Nietzsche. Quantos malharam Nietzsche? Disseram que ele não prestava para nada. Todos eles sepultados e ninguém se ouve falar. E Nietzsche é discutido e estudado até hoje. Ou seja, o diferente pode trazer algo que acrescente. Diferença não é imperfeição. A palavra imperfeição é quando você sai da perfeição, que é o ambiente comum. Então veja só, Deus nos fez perfeitos na nossa imperfeição. Porque é essa nossa dita imperfeição que nos dá um caráter singular e a possibilidade de onde alguém não enxerga nada, alguém enxergar a criação do Facebook. Criou algo que ninguém tinha. Quando todo mundo acha que já enxergou tudo, alguém inventa o tablet, que ninguém tinha. E criou algo que agora todo mundo fica querendo ter. Essa é a diferença do olhar que é diferente. O olhar que acrescenta algo a mais. Então, entendendo desse jeito, nós vamos aprender a lidar com uma das coisas básicas da imperfeição. É que eu não falei que nós éramos pessoas diferentes em momentos diferentes? E aí, olha só. Por que é que muitos de nós estamos aqui atrelados aos pobres coitados, que são os espíritos, perdendo o tempo deles atrás de nós? Por quê? Simplesmente porque a gente tem dois problemas. Um é esse, certo? De uma normose, que ele está sempre no meio só do que é comum. E a outra é que quando foge ao comum, se culpa. E vive se culpando o resto da vida. É igual a história daquele homem que no trabalho imprimia algumas notícias na impressora da empresa e levava para casa, umas 10 páginas, todo dia. E aí um dia ele vê a funcionária saindo com um bloco daquele de 500 folhas.
E aí ele vai reclamar com ela e diz que iria denunciá-la. E ela vira para ele e diz, olha só quem está falando mal de mim. Todo dia bota as 10 folhinhas dele embaixo do braço. E aí ele olha, e aí que ele vem atentar. Que 10 folhinhas a cada dia, no final de 2 meses, olha as 500 folhas embaixo do braço dele. Só que veja só, se ele abraça a culpa, ele vai fazer o quê? Calar a boca, botar o rabinho entre as pernas, e ela vai levar os 500 ou mais. Agora, se ele faz o quê? Olha para si e reconhece, realmente, estava levando aquilo que não me era direito. Em vez de vestir a carapuça da culpa, veste a carapuça da responsabilidade. Não estava me apercebendo que estava tirando algo que não era meu. Da agora para diante não faço mais. E aí o quê? Falar com o outro, você não tem o direito de tirar isso. Ah, mas então eu vou lhe denunciar. Não. Antes de você me denunciar, eu vou ao meu chefe. Chefe, eu diariamente imprimia algo para levar para casa. Era em torno de umas 10 folhas. E aí o chefe diz, não, mas tudo bem. Ele, não, chefe. Era todo dia. Então, eu levei vários maços de papel ofício daqui. E ao ver tal funcionária, que era minha subordinada, levando, eu reclamei com ela, que ela não poderia levar aquilo. E aí ela me chamou a atenção de que ela me via como chefe levando minhas 10 páginas todo dia. Eu estava errado. Porque de 10 em 10, eu fazia e levava muito mais do que ela. Eu não farei mais. E eu já avisei que ela não passe a levar. E vamos emitir uma CI para todo mundo, conscientizando de que não se pode imprimir nada na máquina de xerox da empresa e levar para casa. Veja que quando você compra a responsabilidade, você não fica à mercê do outro. Já se em vez disso, ele vestisse a carapuça da culpa apenas, ela ia chantagear ele quanto quisesse. É assim que acontece com os espíritos. Como nós vestimos a carapuça da culpa, porque a gente olha a imperfeição como se tivéssemos de ser perfeitos. Nós precisamos olhar as nossas imperfeições, reconhecê-las, para nós entendermos que nós reconhecendo as nossas imperfeições e assumindo a responsabilidade de mudar, nós estamos mudando o mundo. Mudando a partir de nós tudo aquilo que nós vivemos. E aí vamos ver um dado importante. Esse é um quadrinho que mostra o processo de obsessão. João de um lado, Manel do outro. E a gente olha assim, a gente vai fazer o quê? Vocês vão fazer daqui a pouco atendimento de desobsessão na outra sala. É fazer o que esse atendimento? É simplesmente pegar João e afastá-lo. Porque ele está aí causando distúrbios a você? Não. É porque ele está perdendo o tempo de vida dele e está do seu lado. O que fazia com que João estivesse ao seu lado? Vibração, sintonia. Sintonia. O que é sintonia? Se eu gosto de tomar uísque, eu vou fazer parte do clube do uísque ou da cerveja? Do uísque. Juntar com a galera lá que gosta de tomar uísque e juntos. Então veja, isso é uma questão de sintonia. Então quando você afasta o espírito, não resolve o problema? Não, porque fica quem? Você. O que é que a gente precisa, então, resolver? Que questão é essa que a gente tem que buscar alterar? Lógico. Eu comecei falando da prece, falei dos drogadictos, da necessidade de valorizar a cada dia. Veja, no momento que você está valorizando cada dia, agradecendo a Deus por ele, os problemas de que você está lidando, mas buscando ir adiante. E a gente diz para o nosso amigo desencarnado que está aqui do lado da gente, rapaz, você tem uma vida pela frente, vai resolver sua vida do outro lado. Veja, se você não consegue ver a vida que se constrói a cada dia, que autoridade você tem para dizer isso para o outro? Nenhuma. Nenhuma. Se você não é capaz de traçar um projeto de vida para você, além daquele de comprar o carro, comprar a casa, ter os filhos, um projeto de vida, que é o quê? Olhar-se, se reconhecer e fazer como essa imagem diz, eu sou o cara. Você é o cara? É, sim. É.
Você é o cara, o único capaz de transformar quem você é. Ninguém, nem seu obsessor. Nem seu obsessor. Olhe, a sua presença junto a mim me ajuda a descobrir que eu sou o cara. Porque você junto a mim faz com que eu veja meus erros, meus defeitos, minhas imperfeições. E é a partir desse reconhecimento que eu passo a ser o cara capaz de mudar, de fazer uma outra jornada. Agora, devolve para o amigo que está do seu lado. Agora, eu imagino que se eu estivesse passando a minha vida inteira atazanando atrás de alguém, eu estaria deixando de viver uma vida. E eu não desejaria isso para ninguém. Então, não desejo isso para você. E lógico, se você fosse um pouquinho médio ostensivo, você ia ouvir ele lhe dizendo, e você acha que eu vou deixar isso de graça? Eu vou deixar isso barato? Tudo que você fez vai ficar por nada. E você poderia responder para ele, a vida já não é algo que é difícil por si só. Não estou falando dos desencarnados, não dos encarnados. A gente sai de casa para trabalhar, já sai com medo. Tem nossos filhos, manda para a escola com medo. Chega da escola com medo, porque hoje a droga, a violência, tudo que está aí. Está casado há 30 anos com medo, que daqui a pouco ele conhece uma de 15, uma de 18 e se manda. Ou o inverso, ela conhece uma e se manda. Não existe aquela estabilidade de segurança plena. Cada vez mais instável. E aí o quê? Eu vou chorar as minhas perdas. Então eu não preciso de você para me fazer ver o que eu preciso superar, porque eu já estou convivendo com isso. Agora, se você, em vez de fazer isso, você faz exatamente o que está aí. Fecha os olhos, para fazer de conta que não vê, mas o macaco é safado, viu? Porque ele está assim, ó, com os dedos abertos. Ele fecha fazendo de conta. Ele só não vê aquilo que interessa, que não interessa a ele. O que interessa, ele vê. Fecha os ouvidos do mesmo jeito. Ele só não escuta o que não interessa a ele. Certo? O que interessa, sempre sobe uma brechinha para escutar. E ali fecha a boca. Certo? Calado, não falo nada. Enquanto não pisam no calo dele. É aquela história que o pessoal brinca. Meus bens, meus bens. Casou, era um amor, aquela coisa linda. Não falava mal do outro, o outro era uma coisa perfeita. Separou. Um começa a pintar o outro do cão. A boca que era fechada, que não falava. Será que aquela criatura só passou a ser aquela pessoa depois que você se separou? Não. O problema é que o diálogo não ocorria. E se não ocorria o diálogo, não havia chance de compreensão mútua nem de transformação. Então, veja como o convite da vida é para que nós sejamos capazes de olhar para ela. Porque é isso que vai mudar a sintonia. Porque a gente afasta João, levando João para atendimento na coluna espiritual. E você acha que não vai aparecer outro João, vibrando igual a você? O Cristo, quando fazia as suas curas, dizia, vá e não peques mais. Vá e não repita as mesmas coisas. Porque se você repetir, você vai trazer tudo de volta. Então, são 4 semanas de tratamento, sejam 4 semanas que façam lhe alavancar o sentimento da necessidade de autorreflexão. Para evitar que você faça igual aquele personagem, que em vez de atravessar em 45 minutos, levou uma semana. Porque quebrou a cara. Em vez de aprender e viver num patamar melhor de sentimento para com a vida, ao contrário, tem que sofrer, ficar na cama, ver N coisas acontecerem para depois despertar e entender que o caminho não seria aquele. Então, a proposta é essa, porque não existe um passe mágico. Imagine, Jesus teria sido um monstro. Com o poder que ele disse que tinha, porque não estalou os dedos para que todos despertassem. Porque o despertar depende de cada um de nós. E as interferências espirituais estão aí. Porque mesmo que você não queira, o mundo dos desencarnados e dos encarnados se entremeiam
Quanto mais o espírito desencarnado vibra em desejos, anseios similares ao seu, está aí o drogadicto. Ele é dependente daquilo que a matéria pode dar. Ele está preso aí a você por causa disso. Porque quando ele supera tudo isso, há uma mudança. Há literalmente uma mudança. Então o trabalho de obsessão não seja entrar naquela sala e dizer que esta coisa se pique daqui. Não, meu amigo, eu quero que você se perceba e siga a sua jornada, porque tem uma vida pela frente, toda sua. E eu aqui vou ter que me virar com a minha. Pronto. Ah, pedir desculpas. Pelo que se você não lembra? Pedir perdão. Pelo que se você não lembra? Em vez de você ser hipócrita e pedir perdão e desculpa por uma coisa que você não lembra, mostra a ele que o perdão está em você. Desculpe e perdoa quem caminha contigo. Quem caminha contigo? Mulher, filhos, vizinho, o pessoal do trabalho. Essa é a proposta. Porque aí você está mostrando que essa consciência de ser espiritual é sua. Você está ensinando pelo exemplo. Você está sendo tão benéfico a ele quanto ele foi a você lhe trazendo até aqui. Se não fosse por causa dele, você não estaria aqui. Seja benéfico a ele, devolva. Devolva dessa forma. E aí vai mostrar a ele que, como qualquer espírito, que ele também é, você precisa superar. O quê? A euforia, a mania. Que euforia demais vira mania. Se empolga demais. Então, assim, como acontece com alguns casais, Maria e João, o negócio pega, porque toda relação é uma construção e que não é feita num passe de mágica. Ele começa a chorar os problemas no ombro de Regina, aí daqui a pouco Regina parece ser aquela mulher de ouro, e aí ele acaba com Maria, depois que está com Regina, descobre o que? Tal qual, porque o problema foi com ele. Porque metade do problema era ele. Uma convivência a dois, metade do problema é você. Esse problema foi. Ela vai cobrar tudo aquilo que Maria cobrava. Não cobrava porque ela não estava no lugar de Maria. E aí, depois que isso acontece, ou vice-versa, com João também, né? Que é a mesma coisa, aprender a lidar com essas euforias. Vou comprar um apartamento novo, empenha tudo e não programa. Você vai ter condições de pagar tudo. No meio do caminho está aí devendo. Os nossos momentos de tristeza, todos nós vamos ter que lidar com eles. Você já lidou com isso durante várias encarnações da sua vida e vai continuar lidando. As paixões, da mesma forma. É preciso aprender a lidar com elas, reconhecê-las, porque senão você fica o quê? À mercê delas. Quando você vai olhando mais um pouquinho, você vai ver o quê? Amor e ódio. Aprender a lidar com isso. Porque senão você fica feito aquela criança. Quando recebe um doce, feliz da vida. Quando recebe um não, irritadíssima, odeia. Agora, às vezes, quem está dando doce está apenas atraindo ela para uma armadilha. E quem está dizendo não, está ensinando ela a ter senso de autocrítica. É preciso que a gente observe, você assuma para você, que a vida lhe coloca à frente de vários convites. Vários convites. E você pode dizer para ele, da mesma maneira que você está me influenciando, e pela sua influência eu tenho um impulso para determinadas coisas, imagine que lá atrás alguém também me influenciou. Ou lhe influenciou na relação que estava havendo entre nós dois. Aprender a assumir as suas tentações. É difícil? É difícil. Fazer igual o drogadicto. É mais um dia. A cada dia você é grosso, autoritário, certo? Você desfaz das pessoas. É preciso que você se assuma para começar a fazer o quê? Se policiar. Na hora de falar com o empregado, você chamar ele na sala e não dar aquele esporro no meio de todo mundo. Você conversar com seu filho em vez de apenas gritar com ele. Então isso só é possível quando você se assume. Você vê que as tentações estão presentes, estão. O que é tentação? É aquele modelo de comportamento que era seu. Você aprendeu que quem comanda, manda.
Você não aprendeu que quem comanda seduz. Porque através da sedução, aquele que se entrega plenamente de corpo e alma. E melhores resultados você terá. Então, é mostrar tudo isso e valorizando então que esse espírito não é mais cego. Você tirou a venda dos seus olhos. Como tirar a venda dos olhos do obsessor que lhe acompanha, se você não tira a venda dos seus? E tirar a venda aonde? Literalmente, tirar a venda na relação dentro de casa. Aonde você possa olhar para os outros. Tirar a venda daquele olhar que você e outro vivem indiferente, como se nada acontecesse, o problema fosse só do outro. E aí, o que é que eu estou querendo descrever? É que a ideia do tema imperfeição é você despertar que você é imperfeito. Mas que você não precisa manter-se nessa imperfeição. Uma delas é que lembrar que nós fomos feitos aonde tem um elemento instintivo que é nosso. Não foi para viver sozinho, não. Tem várias imagens de bichinhos trocando afeto. Vivendo, se agrupando. Esse é um estímulo natural do humano. Valorize isso mais do que a outra coisa. Porque uma finalidade da encarnação é aprender a convivência. E quando é que a gente vai expressar essa convivência? Qual é a grande luz para tudo isso? É fazer algo que está um pouquinho descrito nessa mesma imagem que dizia que Deus nos criou, que havia esta imperfeição e que você é perfeito na sua imperfeição. Busque fazer a partir de você o que há de melhor. Porque não há um céu, há um caminho a ser construído. E nesse caminho, qual é a proposta? Essa imagem de Quirón, um centauro, que ele ferido, ele representa lá o curador ferido, que é o que somos todos nós. É assumir que a imperfeição que você tenha, seja qual for, não lhe limita a ajudar o outro. Seja qual for ela, porque você cresce quando você começa a ajudar o outro. Cada vez que você, em vez de olhar só para a sua ferida, você reconhece a ferida que o outro tem, é mais fácil você lidar com isso. E aí, esse que é o movimento. Você não precisa ser perfeito para fazer o bem ao outro. Você tem que fazer o bem ao outro na posição que você está. Esse é o sentido. E aí, quanto mais você faz o bem, você vai se transformando. E o que é fazer o bem? Olhar que é preciso olhar o outro como irmão, na forma de transformação da realidade da vida. É literalmente você perceber que quando você não pode fazer nada, você sempre pode fazer alguma coisa. Tinha no Santa Isabel um tetraplégico, que ficava em uma das enfermarias. Mal mexia as mãos aqui e ficava ouvindo um rádio o dia inteiro. Ele era de extrema valia. Quando alguém gritava no quarto, ou passava mal, ele que gritava chamando a enfermeira. Um grupo de crianças com sequela de poliomielite, que pintam cartões de Natal com a boca. E a partir daí consegue o seu sustento e levando a sua mensagem a tocar o coração de alguém. Um cego fantástico, André Bocelli, que com a sua voz também consegue nos tocar. Então, é essa a proposta. Transcenda a sua imperfeição, fazendo algo que seja o bem. E esse algo que seja o bem passa a ser diferente. Tem tem vários, né? Mas assim que eu estou trazendo que tem umas coisas que tocam a gente. Um que é maestro, que foi tendo uma doença nos dedos e atrofiando os dedos todos. E ele, quando falava, até dificuldade para pegar na coisa para tomar banho. Ele é quem melhor executa as músicas de Beethoven. Mas veja, ele continua fazendo o bem, independente daquilo pelo qual ele está passando e das imperfeições que ele reconhece nele mesmo. Esse é o papel de Quirón. E que papel é esse? É esse que está aí estampado. A gente fala do Espírito como se fosse algo lá na frente. Algo que seja. É a gente falando da essência. A gente precisa fazer esse movimento que começa a nos tirar da imperfeição. Se ver enquanto Espírito. Aquele meu corpo está doente. E eu vou ver o que eu posso fazer para ajudá-lo. Reconhecer as suas necessidades e tratá-lo com todo
carinho e cuidado. Aí você passa a ter uma visão que a gente vai chamar a visão e olhar do Espírito. Não se olhando mais como um pobre coitado, mas como aquele Espírito imortal, que se já viveu várias vidas, já errou várias vezes. Não vai ficar apontando para o erro do outro, mas buscando o quê? Aprender com os erros e ir além dele. Essa é a proposta do despertar, do qual a gente fala. Agora, se você não desperta, você vai ficar nessa posição, como aquelas duas imagenzinhas ali do canto colocam, só com a mão na cabeça. Porque se você não abre os olhos, você não enxerga as mãos que se estendem até você. E não são poucas. Ou seja, a gente consegue vir aqui se queixando do mal-estar, achando que tem algum encosto, né? Só algum desencarnado nos prejudicando. A gente não consegue perceber um monte de desencarnado que está nos ajudando. Que nos amam de outras vidas, de outras experiências que nós tivemos. A nossa família espiritual que está aqui orando por nós. Para que esse movimento de vir até aqui lhe desperte para fazer alguma mudança na sua vida. Porque ela do lado de lá lhe olhando, está vendo onde você está tropeçando e você ainda não enxerga. Ah, mas eu não escuto nada. Por isso, você está fazendo muito barulho para o lado de fora. O sagrado é essa conexão. Quando você aquieta a alma, se aquieta com Deus, você consegue escutar e perceber. Ah, eu não vi o Espírito, não, mas você vai ver os movimentos da vida em sua direção. Que lhe auxiliam a perceber e a transformar o seu próprio viver. Então, esse movimento é um movimento fantástico, porque se você não consegue fazer isso, aí você vai se sentir enclausurado. Parece que o Espírito que está aqui lhe domina. E se você, em vez de se colocar em ação, porque isso, se você deixa continuar crescendo, se você não se coloca em ação em prol do outro, você vai evoluir para isso. É aquele estado que você está totalmente engendrado, porque você amputou a sua possibilidade de estar de pé. Ah, mas eu estou doente. Está doente. E daí? Perdi as duas pernas? Perdeu. Ana Maria Braga teve um desses acidentes no programa dela, de fim de ano, que o cara passou com a lancha, decepou as duas pernas da senhora. E ela estava lá falando do uso de uma prótese. E de para-atletas, que fazem o quê? Usam a prótese e correm com ela. Ele superou a limitação buscando dar sentido e significado à vida. Então é ir além. Não se deixar prender por isso, porque nenhum espírito tem o poder de fazer isso sobre você se você não deixar. E como é que você não deixa? Se assuma. Assuma quem você é e faça para si mesmo uma proposta de mudança. A partir da imperfeição, vai se criando um melhor viver, até chegar em um estado cada vez melhor. E quando a gente faz isso, estamos assumindo uma coisa que é nossa. Porque se Cristo não pôde estalar os dedos e transformar, não será nenhum de nós, nenhum médium. Porque a única pessoa capaz de alterar a sua estrada da vida é você. É literalmente você. Você que pode remodelar. Fazer o que Chico diz, começar agora e fazer um novo fim. Em vez de ficar se culpando pelo que fez, se propõe a fazer algo diferente a partir daqui e da agora. E ensine aquele que anda contigo e você não enxerga, que ele pode fazer a mesma coisa. Ensine a ele fazendo você mesmo. Porque quando você começa a fazer isso, aquieta a dor. Quando você sai daquele quadro de estar só olhando para a sua dor e se coloca em movimento pelo outro, e você vê o outro melhorar, o outro querer alguma coisa, a ajuda que você deu para o outro, você começa a se sentir diferente. E aí mesmo com toda a dor, você começa a construir uma paz dentro de você. É esse o caminho perfectível do ser eternamente imperfeito, porque estará eternamente em mudança, em transformação. E aí a gente vai entender isso nesse textozinho, que é interessante. Que diz que, conversando com Deus, ele começou a refletir. E percebeu que, quando ele pedia forças, Deus lhe dava dificuldades para fazê-lo forte. Quando ele pedia sabedoria, Deus lhe dava problemas para resolver.
Quanto mais resolvia, mais sábio eu ficava. Quando pedia prosperidade, Deus dava a ele cérebro e músculo para trabalhar. Quando ele pedia coragem, Deus lhe dava exatamente obstáculos para superar. E quando lhe pedia amor, Deus lhe dava pessoas com problemas para ajudar. Amando o outro, eu faço com que o amor floresça e cresça dentro de mim. E quando pedia favores, Deus basicamente lhe dava oportunidades. E ele percebeu que não recebeu nada do que pediu. Mas ele conseguiu entender que recebeu tudo de que precisava. Ou seja, é isso que a vida espera de nós. Doarmos o melhor de nós em prol do outro. Porque é isso que é reproduzir o amor do Cristo que foi deixado conosco. Porque o problema é enorme. Agora nós precisamos ser capazes de não vivermos como se o problema fosse nós. De vivermos entendendo que o problema é uma parte. Nós somos mais do que tudo isso. E a gente aí então conseguir fazer a mesma caminhada que o Mestre fez. Mostrando através das nossas atitudes verdadeiramente o que é amar. O que é ser perfeito na busca e transcendência da imperfeição a cada minuto, a cada dia, buscando ser um ser melhor hoje do que o que foi ontem.